E aí, pessoal, hoje trago para vocês a continuação do livro. Capítulo 13. Ficar muito rico é previsível, não arriscado. A visão de Robert. Antes de prosseguir, vamos analisar rapidamente o processo. 1. Eu ou você. 2. Alavancagem. 3. Controle. 4. Criatividade. 5. Expansão. Muitas pessoas hoje estão enfrentando dificuldades financeiras ou não estão progredindo simplesmente porque não vão além do eu ou você. Muitos indivíduos, alguns bastante instruídos, trabalham muito durante a vida toda, mas sem muita alavancagem. Nunca exploram nem implementam as forças que os cercam. Essas pessoas têm pouco ou nenhum controle sobre seu trabalho, seu salário ou seus investimentos. Muitos não têm permissão para expressar a criatividade no trabalho ou em seus investimentos. Simplesmente fazem o que lhes é recomendado, seja na área profissional ou na área financeira. E quando se trata de expandir, tudo o que sabem é conseguir outro emprego, procurar um segundo emprego ou esperar por uma promoção ou aumento. Muitos se tornam presas desse ciclo porque foi isso que aprenderam na escola. Fazer qualquer outra coisa seria arriscado. Eles têm receio de perder o pouco controle que conquistaram. Trabalham por menos porque têm medo de ser despedidos se pedirem aumento. Eles se adaptam em vez de exercer sua criatividade porque temem provocar ondas ou tentar algo a alguém que, esperam, seja um especialista, e não procuram aprender alguma coisa sobre investimentos que lhes possa ser útil, ficam presos em um emaranhado de dúvidas, receios e conhecimento limitado sobre negócios e dinheiro. Têm medo de assumir riscos e pensam que boa parte da vida é arriscada. Muitos consultores de investimentos, jornalistas financeiros e profissionais de vendas aproveitam-se desse receio de correr riscos e lhes vendem os investimentos mais arriscados. Na verdade, acreditam que economizar dinheiro é seguro e investir a longo prazo em renda fixa é seguro, não arriscado. Para tornar as coisas ainda piores, muitas dessas pessoas, bem como seus especialistas financeiros, pensam que o que Donald Trump, Warren Buffett e eu fazemos é arriscado. Nada poderia estar mais longe da verdade. Donald Trump e Warren Buffett ganham rios de dinheiro simplesmente porque sabem que o resultado final de seus esforços é previsível, o oposto de arriscado. Enriquecer é previsível. Além de usar o McDonald's como exemplo, meu pai rico citava um plantador de maçãs para fazer referência a outro modelo de previsibilidade. Ele me contou a história de um agricultor que começou com cerca de meio hectare de macieiras. Plantar esse primeiro meio hectare foi difícil, dizia meu pai rico. O agricultor não tinha muito dinheiro, e as macieiras levavam tempo para crescer. Depois de alguns anos, as maçãs apareceram e o agricultor as vendeu. Com esse lucro, comprou mais um hectare e plantou mais macieiras. Em pouco tempo, ele tinha mais de 50 hectares de macieiras, todas produzindo. O agricultor começou devagar, mas sabia que, se continuasse com seu trabalho, logo seria um homem muito rico. Embora esse fosse um exemplo muito simples, ajudou-me muito. Sim, mas o que dizer das pragas e da seca? Alguns poderiam perguntar. É uma pergunta pertinente, e os proprietários de negócios bem-sucedidos não acham que as coisas serão sempre perfeitas. Por exemplo, todos os donos de lojas sabem que existem roubos tanto da parte dos clientes como dos funcionários. Em suas projeções, uma empresa bem-sucedida conta com verbas contingenciais para cobrir essas perdas e implementa sistemas para controlá-las e minimizá-las. Posso ouvir alguns céticos dizendo, sim, mas se você plantar muitas macieiras e sua produção for grande, o preço da maçã cairá. Sem dúvida,
Isso é verdade. Reduzir os preços é o objetivo do capitalismo competitivo. Sem ele, não gozaríamos de um padrão de vida mais alto a um preço razoável. A questão é, uma vez que você compreenda a previsibilidade, conseguirá vê-la em todos os lugares. Poderá observá-la toda vez que passar em frente a um McDonald's, toda vez que vir uma calça jeans da Levi's. Quando você para em um posto de gasolina para encher o tanque, essa é uma ação previsível, mesmo. No jogo banco imobiliário. Caso você se lembre, uma casa lhe paga um valor muito alto. Se você acrescentar 2 casas, ganhará mais, e se converter 4 casas em um hotel vermelho, ganhará mais ainda. Uma vez que você compreenda a previsibilidade, você a verá por toda parte. E sempre que você enxergá-la, compreenderá por que alguém ou alguma empresa está ganhando rios de dinheiro sem correr muitos riscos. Agora talvez você entenda melhor por que me sinto frustrado quando ouço as pessoas dizerem: investir é arriscado. Ou quando ouço um planejador financeiro dizer a alguém que negócio seguro é investir em poupança e em renda fixa. Em minha opinião, isso apenas demonstra a falta de treinamento financeiro e baixo QI financeiro. Donald Trump não ganha seus bilhões construindo apenas um prédio, ele constrói muitos prédios ou constrói um prédio com centenas de conjuntos e os vende. Sua fórmula de sucesso se encaixa na fórmula que acabei de descrever. Ele alavanca, controla, cria, expande e faz previsões. Embora sempre exista certo risco, ele confia em seus projetos, pois está sempre no controle do processo. Quando faço investimentos, adoto o mesmo processo. Por exemplo, quando adquiro um prédio, acredito que receberei os 4 tipos de receita que se seguem. 1. Receita do aluguel. 2. Receita da depreciação, também conhecida como fluxo de caixa fantasma. 3. Amortização. Meu inquilino paga meu empréstimo. 4. Valorização. Coloco a valorização em último lugar porque é o elemento menos importante entre todas as receitas. Contudo, para a maioria dos investidores, a valorização, ganhos de capital, é a única receita que interessa quando investem. Por exemplo, quando um indivíduo compra uma ação por R$5 e espera que esta atinja R$12 para vendê-la, ele a está vendendo pela valorização ou ganhos de capital. O mesmo é válido para pessoas que compram e vendem imóveis. Você precisará de ambos os lados do cérebro para alcançar o sucesso. Assumir o controle e ter criatividade exigem tanto educação financeira como experiência. Robert T. Kiyosaki. Muitas pessoas disseram que fundar empresas de exploração de petróleo e de mineração de ouro e prata era um negócio arriscado. Embora existisse certo risco, no meu caso foi muito pequeno. Consegui mitigar os riscos porque sei que todos usamos consumimos petróleo e gás. Isso é uma coisa previsível. Eu sabia também que o valor do ouro e da prata poderia subir. Como eu sabia? Porque eu sabia que os políticos que governam os Estados Unidos não parariam de gastar, de tomar dinheiro emprestado e de emitir moeda. Portanto, nesse caso, não era o ouro ou a prata que eram previsíveis, era a incompetência financeira dos líderes políticos americanos. Eles não solucionam os problemas, simplesmente os empurram com a barriga e fazem com que se tornem mais sérios. Eles têm conduta previsível. E não faz diferença de que partido político sejam. Conclusão. Aperfeiçoar sua educação financeira permitirá que você atinja o ponto em que enriquecer se tornará previsível. Uma vez que a pessoa adquire educação financeira e experiência e compreenda o que significam alavancagem, controle, criatividade, abrangência e previsibilidade, a vida parecerá diferente pelo menos
Em meu caso, isso ocorreu. Quando eu era criança, meu pai rico me fazia jogar banco imobiliário vezes sem conta. À medida que eu jogava, aprendia e entendia o poder da alavancagem, do controle, da criatividade, da previsibilidade e da abrangência. De repente, certo dia, após jogar no mínimo pela milésima vez, minha mente teve um vislumbre do futuro, um futuro de grande riqueza. Creio que eu tinha uns 15 anos naquela época, e isso criou um problema. Como eu conseguia enxergar um mundo diferente, não mais podia ser iludido pela ideia de que a vida era arriscada, e que era necessário ter um emprego seguro, para que a empresa ou o governo tomasse conta de mim. No momento em que enxerguei um futuro diferente, não mais encarei a vida como algo arriscado, mas como algo empolgante, e isso fez enorme diferença em minha vida. A visão de Donald. Na maioria dos casos, os ricos ficam mais ricos porque, para começo de conversa, é mais fácil investir quando você tem dinheiro. Você pode cometer erros e perder dinheiro, mas a probabilidade é que, se tiver dinheiro e for um investidor sério, ganhará dinheiro. Esse não é um cenário arriscado. Estar preparado para o que você pretende fazer diminui o fator de risco dos investimentos. Mas reduzir o fator medo não deve ser deixado para os consultores de investimentos. Primeiro você precisa aprender pela própria experiência, para que não fique à mercê de bons conselhos. Se você quer ser plenamente testado, faça você mesmo a prova. Existem alguns grandes consultores financeiros que fizeram a própria fortuna, bem como a de outras pessoas, porque sabiam o que estavam fazendo. Eles conhecem o mundo das finanças suficientemente bem para apresentar um excelente desempenho e acertar na mosca quando se trata de prever tendências. O que eles fazem tem fator de risco limitado em virtude de sua experiência e capacitação. A razão pela qual este capítulo é intitulado Ficar Muito Rico é Previsível é que as palavras muito rico indicam que você já tem dinheiro com o qual trabalhar. O fator decisivo é se você vai ou não deixar seu dinheiro trabalhar para você para que se torne muito rico. Aqueles que sabem como fazer isso têm boas chances de ingressar na liga dos excepcionalmente ricos. O maior risco que todos enfrentamos é não progredir com aquilo que aprendemos. Donald J. Trump. Quando construo um novo prédio, analiso o fator risco, que, no meu modo de entender, significa se o investimento será ou não lucrativo. Não gosto de correr grandes riscos, particularmente quando tenho condições de fazer algumas previsões em minha cabeça. Quando decidi implementar pela primeira vez a ideia da combinação apart-hotel, já conseguia enxergar como a combinação poderia comprovar a presença de uma zona de conforto adicional, pois os proprietários dos condomínios poderiam também participar do sucesso do hotel. Eu sabia que isso teria um grande apelo para os investidores e proprietários, pois fiz as contas e cheguei à conclusão de que a ideia me atrairia como um homem de negócios, independentemente de eu ser o construtor ou o investidor. O fator de risco, tanto no meu caso como no deles, havia diminuído. O empreendimento se tornou mais previsível, mas confesso que fiquei surpreso com a dimensão do sucesso da ideia. Meu pai sempre dizia que certas coisas são previsíveis, e que o trabalho inteligente sempre gera resultados inteligentes. Ele trabalhava com afinco e dizia que fazer as coisas de modo inteligente desde o início economizava tempo. Desde a mais tenra idade, aprendi a avaliar as coisas primeiro em minha mente, antes de sair a campo e experimentar para ver se dariam certo. Isso demandou muitas suposições fora do processo e, portanto, envolveu muito risco. Mas também me poupou muito tempo e dinheiro. A alavancagem que tive foi o conhecimento sobre construção e a sorte de ter bons instintos.
Também estudei a área de imóveis durante muitos anos. Há alguns anos, quando percebi que estava saturado com o fato de Nova York gastar anos e muitos milhões de dólares tentando reconstruir o Walmart no Central Park, fiz uma previsão do tempo que levaria para fazer a reforma e de quanto iria custar. E acertei. Consegui realizar a obra em poucos meses, e ela ficou $750 mil abaixo do orçamento. No meu modo de pensar, isso era previsível, e me engajar nesse empreendimento não foi arriscado. A constatação de que a reconstrução do rink nunca teria fim foi um risco para a minha saúde. Tornar-se muito bem-sucedido pode também ser previsível, particularmente se você está disposto a correr um risco ocasional. Mark Burnett precisou me convencer a fazer o aprendiz. Ter meu próprio reality show era um novo território para mim e as desvantagens de apresentar um novo show na televisão não são uma coisa que particularmente me atraía. 95% dos novos shows da televisão não emplacam. Eu já era bastante conhecido, mas, depois de O Aprendiz, tornei-me celebridade. Os bons estavam lá, e trabalharam a meu favor. A mesma coisa é válida em relação ao dinheiro. O que Robert diz a respeito de alavancagem, controle, criatividade, expansão e previsibilidade é verdadeiro. Ser eclético e estar alerta em todos esses níveis é empolgante e produzirá resultados. Se as pessoas acham que é arriscado, que o considerem assim. Para mim, é um grande e empolgante desafio. Você pode mudar o mundo se assim o quiser e, ao fazer isso, pode dar uma grande contribuição para o mundo como um todo. Vale a pena pensar a respeito disso. O maior risco que todos enfrentamos é não caminhar para frente com aquilo que aprendemos. A expansão tem muitas dimensões. Encerrarei com um conselho de Abraham Lincoln. Não tenho muito respeito por um homem que hoje não é mais sábio do que era ontem. Esse é um bom incentivo para que você preste atenção e aplique o que tem aprendido no dia a dia. Se fizer isso, posso prever que muito em breve você irá se deparar com o sucesso. Sua visão. Enriquecer é previsível. Lembre-se de que mencionamos como Einstein definiu a insanidade. Insanidade é fazer a mesma coisa vezes sem conta esperar resultados diferentes. Para que você fique rico, ou mais rico, talvez seja necessário mudar o que está fazendo. Comprometa-se. Você é a única pessoa que importa neste exercício, a mudar 3 coisas que está fazendo atualmente. Assuma o compromisso pessoal de realizar uma ação e estabeleça um prazo. Exemplo. Vou deixar de assistir à televisão uma noite por semana, em vez disso. Vou procurar participar de seminários. Parte 3. Momentos decisivos. Muito além de ganhar ou perder. A fórmula. Alavancagem. Controle. Criatividade. Expansão. Previsibilidade. Este processo passo a passo é uma das fórmulas básicas para conquistar uma condição de prosperidade excepcional. Se você estudou as histórias dos grandes empreendedores ou investidores, provavelmente encontrará um processo ou padrão semelhante. Mesmo Warren Buffett usa um processo mental parecido. Ao decidir qual empresa comprará ou não. No caso de Buffett, no lugar da palavra criatividade, devemos colocar análise. A genialidade de Warren Buffett está em analisar empresas e conseguir ver o valor atual e futuro do negócio, e é por isso que, quando compra uma empresa, ele raramente a vende. Donald Trump é muito criativo. Pode ver um arranha-céu dourado onde os outros veem apenas um terreno vazio ou um prédio em ruínas. Atualmente, muitos investidores compram um bem apenas para vendê-lo. Querem comprar barato e vender caro.
Investem para obter ganhos de capital. No mercado de ações, esse tipo de investidor é conhecido como trader. No setor de imóveis, ou de novos lançamentos de ações, quando alguém compra para vender em seguida, é chamado flipper. Um verdadeiro investidor investe para a posteridade. Embora vez por outra comprem para vender, como vários investidores profissionais, Donald Trump e Robert Kiyosaki investem seguindo a fórmula apresentada, que permite que 10% dos investidores possuam 90% do dinheiro. A fórmula pode parecer simples, mas não é fácil colocá-la em prática. A maioria das pessoas não a experimenta simplesmente porque desconhece sua existência. Não tem ideia do que torna alguns ricos mais ricos do que os outros. Algumas das pessoas que conhecem a fórmula tentaram segui-la e fracassaram. Muitos ouviram falar de alguém que um dia estava por cima e no outro foi à falência. Por algum motivo, a fórmula escapou-lhes para sempre. Entretanto, ela é o jogo preferido de alguns. Sempre um desafio. É o que lhes traz diversão e empolgação. Dominá-la pode ser praticamente sua razão de viver. Geralmente, são essas pessoas que compõem os 10% que ganham os 90% do dinheiro. Nesta seção do livro, você encontrará insights sobre por que Donald e Robert adoram esse jogo e são verdadeiros campeões da modalidade. Essas percepções são importantes porque, como dissemos, o passo a passo do processo é simples, mas não é fácil. Esta seção não consiste em um manual de como ganhar dinheiro, mas explica o porquê. Depois de terminar esta seção, você entenderá melhor por que 10% das pessoas ganham 90% do dinheiro. Mais pessoas fracassam do que prosperam. Repetindo um fator elementar, porém crucial, apesar da simplicidade, esse processo não é fácil. Esta seção fala sobre momentos decisivos, do ponto em que alguém toma uma decisão que muda totalmente sua vida. Todos temos momentos assim. Nessas horas, descobrimos nosso verdadeiro caráter. Tornamo-nos heróis ou covardes, dizemos a verdade ou mentimos, avançamos ou recuamos. Muitos já ouviram falar dos 3DS. 1. Desejo. 2. Determinação. 3. Disciplina. Todos conhecemos pessoas que têm um desejo, por exemplo, desejam enriquecer, mas não têm determinação ou disciplina. A maioria de nós ouviu falar sobre os 3 As. 1. Ambição. 2. Aptidão. 3. Atitude. Todos conhecemos pessoas ambiciosas, mas que nunca desenvolveram suas aptidões em geral porque têm atitude inadequada. Quase todos ouviram falar nos 3 ES. 1. Educação. 2. Experiência. 3. Execução. Todos conhecemos pessoas com excelente formação, mas sem a experiência prática. Sem noção de realidade, muitas vezes é impossível trabalhar e ter um bom desempenho, de maneira oportuna e com bons resultados no mundo real. E quase todos já ouviram falar nos 4 HS. 1. Honra. 2. Humildade. 3. Humor. 4. Hilaridade. Todos conhecemos pessoas bem-sucedidas, mas que alcançaram o sucesso sem honra. Também conhecemos pessoas de sucesso, mas sem a menor humildade. Conhecemos pessoas com senso de humor, mas que perderam a capacidade de rir de si mesmas. E também conhecemos pessoas prósperas, porém infelizes. Ao ler sobre os momentos decisivos de Donald e Robert, talvez você identifique mentalmente quantas características dos 3DS, dos 3As, dos 3ES e dos 4HS eles possuem.
Tais momentos decisivos os tornaram os homens de negócios de sucesso que são hoje e os mantêm prosperando. Você perceberá que os pilares dos momentos e experiências que definiram a vida dos dois são os porquês e não como. Durante esta leitura, pense em sua própria vida. Quais foram os seus momentos decisivos? Eles os ajudaram a se dar bem? Ou o detiveram? Seja franco consigo mesmo. A honestidade traz a clareza, e esta, a oportunidade de mudar. Talvez você comece a enxergar sua vida mais claramente e tenha outro momento decisivo, aquele em que assumirá o controle de sua própria vida.